Meu nome é Leandro e desde muito pequeno minha mãe ela me levava até na igreja. Eu estava ali já começando a gerar um entendimento de como eu poderia ter uma vida com Deus. Porém, teve um dia que a minha mãe ela desanimou e se afastou da igreja e por eu ser criança eu fui junto. Depois disso, dela ter se afastado, os anos foram se passando. Aí eu comecei a ver que eu estava me tornando um jovem muito fechado mesmo. Eu era um jovem muito antissocial, não queria me enturmar com as pessoas. Às vezes, quando eu ainda era pequeno, alguns colegas com que eu brincava na rua iam lá me chamar para brincar, só que eu não queria, porque eu queria ficar em casa. Eu comecei a enxergar que meu mundo não estava do lado de fora do meu quarto, e sim estava na palma da minha mão, que era o meu próprio celular. Comecei a me viciar com redes sociais, em jogos de videogame, e através das redes sociais eu infelizmente conheci o vício da pornografia. E foi passando o tempo, eu não conseguia viver sem a pornografia, eu não conseguia viver sem os jogos, eu não conseguia viver sem as redes sociais. Eu comecei a criar muita mágoa dentro do meu coração também, por conta de situações que eu passava na minha escola. Um aluno ia lá, me zoava, só que quando ele me zoava, eu até ria. Só que mal sabia eu que eu já estava plantando algo que poderia me prejudicar muito lá na frente. Então, foi passando o tempo, as zoeiras não acabavam, eu comecei a criar muita mágoa. Teve um momento que eu estava me sentindo muito vazio por conta daquilo. Foi onde que, com toda essa antissocialização, com toda essa carga no meu pensamento, eu comecei a gerar muito ódio dentro do meu coração daqueles meninos. Com todo esse ódio que eu estava gerando, com tanto também acesso à internet, eu assistia muitos filmes, reportagens, notícias que falavam muito sobre massacre em escola. E aquilo chamava muito a minha atenção, porque eu não estava com o pensamento de que a minha vida não tinha mais sentido. E com esse mesmo pensamento que a minha vida não tinha mais sentido, vinha aquele pensamento de eu querer me matar. Até que teve um dia em que eu tinha sofrido um severo bullying na escola, e nesse mesmo dia eu tinha voltado para casa. Antes, no caminho até na minha casa, eu já comecei a ter já aqueles pensamentos já, você não é um nada, a sua vida não tem mais sentido, mata aquelas pessoas. E vinha esse pensamento, até que eu cheguei na minha casa, eu tinha deitado na minha cama, veio aquela forte carga pesada no meu pensamento de mim querer me matar. Só que ao mesmo tempo eu não queria me matar, porque eu pensava de uma forma, que se eu fosse me matar, iriam aparecer notícias que um menino que estudava em uma tal escola se suicidou. E eu tinha um pensamento de que aqueles meninos iriam dar risada de mim, porque eles sabendo que eu me matasse, eles iam pensar assim, o menino lá que não aguentava sofrer bullying foi lá e se matou. Então eu queria não só me matar, mas também eu queria matar eles também. Então nesse mesmo dia eu tinha pego uma faca na cozinha, queria levar até na minha bolsa, que eu usava para ir para a escola. Só que a partir do momento que eu ia pegar aquela faca e colocar na minha bolsa, veio uma voz que veio no meu ouvido e disse assim, não faz isso não. E aquela voz, ela soava tão doce como um mel. Então, nesse mesmo dia que eu queria levar essa faca, eu não levei. O tempo foi passando o tempo, mas o bullying não tinha acabado. O bullying não acabou, a mágoa não tinha acabado, a depressão não tinha acabado, até que teve um dia, tão perturbado que eu estava, eu tinha falado assim para minha mãe, eu quero ir para a igreja. Nesse mesmo dia que eu falei para ela que eu queria ir para a igreja, ela logo perguntou qual, porque na minha vida inteira eu cresci ouvindo a palavra de Deus. Só que nenhum outro lugar tinha chamado tanta minha atenção como na Igreja Universal. E nesse mesmo dia que eu fui, eu ouvi a palavra, saí da reunião totalmente aliviado. Eu não saí da mesma forma que eu tinha entrado. Então,
Foi onde que foi passando o dia e eu tive um pensamento. Eu vou me entregar para Deus, porque com Deus eu vou ter aquela paz que eu tenho quando eu vou para a igreja dentro de mim. Então eu voltei no outro dia, num domingo. Então nesse mesmo dia, acabou a reunião, eu tinha chegado num obreiro e falei que eu queria entrar, que eu queria participar do grupo jovem. Quando eu conheci o Leandro, ele tinha acabado de chegar na igreja, né? Veio afastado, ele era meio tímido, então conheci ele, conversei com ele, mas vi também a necessidade que ele precisava se arrepender. Falei para ele que ele tinha que vir pegar firme nas reuniões. Vi falar do trabalho do grupo jovem desde a minha infância. Antes disso, eu tinha uma forte resistência, porque eu não gostava de me socializar. Então, eu ignorei toda essa antissocialização e decidi entrar. E nesse dia que eu entrei, a minha vida nunca mais foi a mesma. Mudou muito de verdade mesmo. E esse mesmo obreiro que eu tinha conversado com ele começou a me trazer para perto do Força Jovem, porque com essa mesma resistência que eu tinha de me querer socializar com outras pessoas, eu vi que essa resistência estava começando a perder essa resistência dentro de mim. Então, onde que ele começou a me levar nas evangelizações, começou a me ensinar mais sobre a palavra de Deus, até que ele teve um dia que ele me falou sobre o batismo nas águas. Porque como ele já estava afastado, né, tinha acabado de retornar, falei para ele: agora você precisa se batizar. Se você quer ser de Deus, se você quer uma nova vida, você precisa se arrepender. Eu tinha aquele pensamento de que eu tinha que me preparar para me batizar, que tinha que ter um tempo, mas eu não tinha o entendimento que o batismo nas águas era o arrependimento. Jesus disse, né? Aquele que não crê e não for batizado, esse não será salvo. Já o que crê e for batizado, esse sim será salvo. Eu me batizei nas águas. Aí esse mesmo obreiro, ele me deu um livro, Nos Passos de Jesus. Dei o livro Nos Passos de Jesus para ele e falei para ele assim: eu quero que você aplique tudo que está nesse livro. Eu comecei a ensinar a respeito do Espírito Santo. Ele tinha mandado eu ir em todas as reuniões principais, até que eu, obedecendo tudo isso que ele estava falando para mim, comecei a me dedicar mais na obra, comecei a ajudar, até que chegou um dia, num encontro jovem, foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. E quando eu recebi, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu nunca poderia imaginar que um menino que ficava o dia inteiro no quarto, jogando videogame, tinha depressão, tinha mágoa, queria matar as pessoas, poderia receber o que eu recebi naquele dia. E entrou um espírito que faz somente que eu seja um vencedor na vida, que faz somente que eu creia na palavra de Deus. E esse mesmo espírito que também me dá o autocontrole, aonde se eu passar por uma luta, eu vou saber lidar, como eu posso agir naquela luta. Então, depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele se tornou uma nova pessoa. Então hoje eu vejo ele uma pessoa feliz, não é aquela pessoa tímida. Então ele está sempre ajudando hoje. Hoje é uma pessoa totalmente diferente. E eu dei o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Que seria ganhar almas. Que é para isso que o Espírito Santo vem. Para que possa ganhar almas, para que possa salvar. Então eu tinha aquele pensamento de me querer só me dedicar nos meus sonhos. Só que quando eu recebi o Espírito Santo foi totalmente diferente. Eu quis me entregar mais. Eu não tinha toda aquela resistência que eu tinha em querer ajudar. Veio também o amor às almas. Porque eu pensei assim naquele dia: eu nunca imaginei que eu poderia receber o que eu recebi aqui, então logo eu vou querer passar também o que eu recebi nesse mesmo dia. Então hoje eu vejo que o que eu recebi aqui na igreja eu posso passar para um jovem que está sofrendo da mesma situação que eu tô. Para um Leandro que até há um tempo atrás queria matar alguém, hoje ele quer salvar. E hoje eu reconheço que sem o Espírito Santo, a minha vida não seria o que é hoje.